Olá pessoal, eu não sou muito dada a fazer vídeos, mas eu senti a necessidade de fazer esse. Nós estamos estudando agora magnetismo, campos magnéticos. Fazer uma breve introdução aqui, usando essa simulação do FET colorado, que vocês já conhecem, onde nós temos um ímã em barra, um ímã permanente, e esse ímã em barra gera um campo magnético. Isso foi algo já visto. É algo bastante já conhecido pela humanidade. As magnetitas, os primeiros ímãs naturais conhecidos, gerando esse campo magnético, esse efeito. Aqui tem uma bússola. A gente pode, nessa simulação, aumentar ou diminuir a intensidade do campo magnético. Reparem na cor dessas mini bússolas. A cor fica mais intensa conforme a intensidade aumenta. A gente pode ver até essas mini bússolas dentro do ímã também nessa simulação e brincar um pouquinho com isso aqui. Mas o que é novo nisso que a gente está vendo está aqui nessa outra aba, ó. Um eletroímã. Quer dizer, corrente magnética gerando campo magnético. Se a gente... Esse é um fio enrolado uma volta. Nós chamamos esse fio de espira. Quando a gente liga a corrente nesse fio, gera campo magnético. Quanto maior a corrente gerada por esse fio, maior o campo magnético gerado por ele. A gente inverte, olha só o que vai acontecer quando eu inverter. Olhem para as mini bússolas, olha para o vermelhinho, tá vendo? A gente inverteu o sentido da corrente, inverteu o sentido do campo magnético. Nessa simulação, a gente consegue perceber que o campo magnético gerado por uma espira é similar ao campo magnético gerado por um ímã em barra. Olha aqui o ímã em barra. Se eu aproximo a bússola desse lado, tá vendo aqui o sul da bússola se aproxima do norte do ímã. Lá do outro lado, o norte da bússola se aproximando do sul do ímã. Se eu venho aqui nesse eletroímã, vamos ver o que vai acontecer? Aqui o norte está se aproximando desse lado e desse outro o sul está se aproximando. Quer dizer que uma espira passando corrente também gera um campo magnético que tem um polo norte de um lado e um polo sul de outro lado. Se eu aumentar o número de voltas, então se eu aumento o número de espiras, eu gero o que se chama de bobina ou solenoide. A diferença entre uma bobina e um solenoide se encontra na geometria. Nós dizemos que uma bobina ela tem um raio muito maior do que o seu comprimento. Quando as dimensões de comprimento e raio são da mesma ordem de grandeza ou ainda o comprimento maior do que o raio, nós chamamos de solenoide. Mas isso são termos técnicos, é uma diferença técnica entre uma coisa e outra. Em geral, muitos livros chamam de bobina, os solenoides também, e inclusive o pessoal nas engenharias também tem esse costume de chamar tudo de bobina. Bom, mas é bom saber a diferença, especialmente por conta dos exercícios e das equações que a gente utiliza para um caso e para outro caso. Agora eu quero repassar com vocês a regra da mão direita, mas a regra da mão direita para campo magnético gerado por corrente. Então, olhem aqui nesse applet, é uma pequena simulaçãozinha num site, tem o link desse applet lá no material extra. Se vocês olharem aqui, nós temos um fio retilíneo longo carregando corrente. A seta vermelha indica o sentido da corrente real. Desculpa. Não, o sentido da corrente convencional. E esses pontinhos pretos aqui se movimentando para baixo, esse sim é o sentido da corrente real. O sentido da corrente real é o do movimento dos elétrons. O sentido da corrente convencional, aquela que a gente usa na física, usa nos exercícios, é o sentido contrário dos elétrons. Quando a gente quer associar corrente com campo, a gente vai usar então a regra da mão direita, onde o polegar é a corrente
e os dedos é o campo magnético. Então, a corrente, nesse caso, está para cima, o campo magnético, olha os meus dedos aqui, ó, entra desse lado e sai do outro lado. Vocês percebem que isso acompanha o sentido do campo magnético que está aqui, ó. Entra desse lado, sai do outro lado. As linhas de campo magnético de um fio retilíneo são circulares concêntricas. Exatamente como está aqui. Se eu inverter o sentido da corrente, olha só, inverti o sentido da corrente, agora está para baixo. O que acontece? Entra desse lado e sai daquele outro lado aqui. Tá? Então, acompanha de novo o sentido dessas linhas de campo que está mostrado aqui, entrando desse lado e saindo desse lado. Pessoal, eu quero reforçar com vocês esse conceito. Então, olha só. Aqui, essa caneta vai ser nosso fio. Então, imaginem que a ponta da caneta indica o sentido da corrente no fio. Então, nesse caso, é um fio retilíneo, a corrente para cima. O que eu vou fazer? Pega o polegar e coloca no sentido da corrente. Isso aqui, ó. Os dedos, então, dão a volta, tá vendo? Dá a volta, se fizer assim, dá a volta assim. Desculpem meu amadorismo com a câmera, não estou acostumada, não sei qual é a boa forma de fazer isso. Mas então, eu coloco o meu polegar no sentido da corrente e os dedos me dão o sentido do campo. Então, eu vejo aqui, está entrando desse lado, está saindo desse lado aqui. Tá? Os dedos dão a volta, ó, fazem a volta. Espero que tenha dado para... Espero que eu tenha conseguido deixar claro isso. Por que é importante a gente usar a regra da mão direita? Porque a regra da mão direita nos dá o sentido da corrente convencional com o campo. Se a gente usar a regra da mão esquerda, como fez no vídeo que eu passei para vocês lá do YouTube, aquele vídeo se relaciona com o sentido real da corrente, que é o sentido dos elétrons. Mas nos exercícios a gente não usa o sentido real da corrente, a gente vai usar o sentido convencional. Por isso, regra da mão direita, ok? Isso aqui, ó. Polegar no sentido da corrente, os dedos no sentido do campo. Ah, mas se o fio não é retilíneo, longo retilíneo, e aí? Bom, se o fio não é longo retilíneo, vale a mesma regra. Deixa eu pegar aqui um fio. Isso aqui. Vamos fazer de conta que esse fio é uma espiral. Vou fazer a mesma coisa, ó. O sentido do polegar acompanha o sentido da corrente convencional e os dedos, ó, tá entrando. No caso aqui, ó, vocês estão enxergando os meus dedos, né? Quer dizer que o campo magnético tá indo na direção de vocês. Se a corrente estiver nesse sentido, tá vendo? Entra no meu lado, sai aí pro lado de vocês. E se a corrente inverte, bem, vou fazer isso aqui, ó. Se a corrente inverte o sentido, vai para cá. Então, vai entrar, tá vendo? Tá entrando desse lado e saindo para mim. Então, o campo vem para cá e sai para mim. Tá fazendo isso aqui. Ah, mas o campo dá a volta? Sim, ele dá a volta. Ele faz isso aqui e dá a volta. Ó. Dá a volta em toda a espira. Vem para cá. Eu não consigo fazer tanto, um ângulo tão grande com a minha mão, mas essa é a ideia. Entra daqui e sai daqui, dá toda a volta. Certo? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês por vídeo, vou gravar alguns vídeos de exercícios, porque eu sei que é muito difícil a gente fazer exercício sem ter alguns exemplos. E, em geral, eu não gosto muito dos vídeos que eu tenho encontrado na internet. Tem vídeos bons que são preparados voltados para o Enem, que vocês podem olhar. Sempre tem o canal Me Salva, que vocês podem olhar também. Mas eu quero fazer alguns vídeos. Vocês só me desculpem que eu sou muito amadora para fazer esses vídeos ainda.
exige um certo tempo de edição quando a gente quer fazer algo mais caprichado, que é um tempo que eu não possuo no momento, então vai ficar assim amador mesmo, tá? Mas vão tirando as dúvidas que vocês possuem, me mandem as dúvidas nos fóruns, sugestões de vídeos também, ou algum exercício que vocês querem que eu resolva, tá? Fiquem bem à vontade para pedir. Em seguida eu volto.